É cada vez maior o número de doentes com cancro de sangue, que ultrapassa a fase aguda da doença e consegue, assim, que a situação evolua para um patamar chamado de normalidade na sua vida, quer pessoal, profissional e familiar. Surgem, então, novos desafios a enfrentar e um deles é precisamente a possibilidade de ter filhos. Na edição da manhã está hoje a doutora Fátima Pereira. Doutora, muito bom dia. Ferreira, desculpe. É de facto uma situação que se coloca a muitas pessoas que depois de ultrapassada, felizmente, a doença, ou pelo menos estabilizada, pensam que podem voltar a ter uma vida normal. E uma vida normal é também a possibilidade de ter filhos, de ter uma perspectiva de futuro. É um problema que se sente em Portugal? Sim, é um problema que tem sido esquecido, quer pela parte das equipas médicas de oncologia que trabalham com doentes com cancros, quer por parte dos próprios doentes. Felizmente não é assim demasiado frequente a existência de cancros em idades jovens, mas existem e cada vez mais. Cada vez mais. Sim, em determinadas áreas existem doentes jovens, doentes em idade fértil, que não têm filhos e que pretendem vir a ter e que nessa altura, como estão muito preocupados com a situação do momento, que é a doença oncológica e o seu tratamento, nem sequer pensam na possibilidade de preservar a sua fertilidade. E nessa medida, portanto, nós médicos temos que nos lembrar destes desejos futuros dos doentes. Até para tranquilizar as pessoas, possivelmente, em alguns casos, porque suponho que aqui o fator medo, o receio perante a doença voltar ou de transmitir a doença aos filhos seja muito forte. Sim, existem vários aspectos que esses são fundamentais também, mas aquilo que eu queria aqui deixar bem claro é que, assim, cada caso é um caso, há vários tipos há doenças que atingem os órgãos reprodutores e que podem diminuir temporariamente a fertilidade na maior parte dos doentes, mas pode haver um ou outro que, sem sabermos porquê, que a fertilidade fique definitivamente alterada e então para reverter estas possibilidades, para melhorar as esperanças e as expectativas de uma futura gravidez, é necessário usar, hoje em dia existem as chamadas técnicas de preservação da fertilidade. O que é que isto é? É congelar as células sexuais masculinas, os espermatozoides, as células sexuais femininas, os ovócitos ou óvulos, para uma futura gravidez. Isto consegue-se, portanto, de várias formas. Imagine que temos uma doente, uma mulher, que precisa de fazer uma quimioterapia urgente e que sabemos que essa quimioterapia... Esse processo pode ser feito em qualquer altura, independentemente do estado da doença? Não, depende. Tem que haver uma garantia, ou, portanto, uma probabilidade alta de que o ovário ou o testículo não estejam atingidos pela doença. Claro. Mas há doenças que nós sabemos que a probabilidade desse atingimento é muito reduzida. Nos casos em que há atingimento da doença, essa questão fica excluída, isto é, não vamos congelar óvulos nem espermatozoides doentes. Claro. Portanto, a questão existem as técnicas de fazer essa criopreservação, mas depois ainda há outras coisas atualmente que é importante que se diga, é possível, mesmo numa pessoa que ainda não tem a menarca, isto é, ainda não está menstruada, numa mulher, numa jovenzinha, é possível tirar-lhe um bocadinho do seu ovário e amadurecê-lo no laboratório. E, portanto, ela pode um dia mais tarde ser mãe, apesar de ter uma doença oncológica antes de ter a puberdade, antes de ser menstruada. E isto também é fantástico para aquelas mulheres que têm uma doença oncológica que exige um tratamento imediato, que não é possível esperar os 15 dias para induzir uma ovulação, de forma a podermos tirar vários óvulos e, digamos, obter uma taxa de sucesso razoável numa futura fertilização in vitro, porque para que haja uma fertilização in vitro com sucesso é preciso tirar, em média, 8 a 10 óvulos na indução da ovulação, mas para isso é preciso esperar 15 dias. Há doenças que não permitem esta espera. Claro. Então, o que queremos fazer é criopreservar, portanto, preservar pelo frio um bocadinho do ovário da mulher. Ou então fazer outra coisa que hoje já se faz entre nós. Tudo isto já se faz entre nós. Podemos dar-lhe uma medicação, portanto, que vai fazer com que os ovários fiquem em hibernação. O que é isto? O ovário fica como adormecido, portanto, as células quase não se reproduzem e quando acaba a quimioterapia, e assim os malefícios da quimioterapia não passam pelo ovário, já pode, quando acaba, portanto, deixa de tomar a medicação e o ovário retoma a sua função. Estas dúvidas e, possivelmente, o esclarecimento de muitas outras que possam estar na cabeça das pessoas, amanhã no Porto, em concreto, podem ser, de alguma forma, elucidadas, não é? Quero falar um pouquinho sobre isso. No Hospital de São João, onde funciona a ADL, a chamada Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma,
vai promover uma reunião sobre a fertilidade e os cancros do sangue, que vai, portanto, durante a tarde, a partir das 14 às 18h30, que vai ter lugar no Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é mesmo dentro do espaço onde funciona o Hospital de São João, Porto. Entrada gratuita, não é? Entrada gratuita. Vamos contar com o professor Alberto Barros, com o Dr. Pedro Xavier, um geneticista, um obstetra. Vamos contar com um hematologista que nos vai falar dos efeitos da quimioterapia e da radioterapia em algumas doenças do sangue, em alguns cancros do sangue. E vamos contar com um testemunho de doentes, alguns que já fizeram até transplante de medula e que uma senhora que conseguiu ter um filho depois de um transplante de medula. Vamos saber um pouco da história, que é uma história aliciante e uma lição de vida. E os doentes podem participar, não só os doentes familiares, todas as pessoas que se interessem por estas questões, e vai haver uma discussão, eu acho que vai ser muito só repetir elucidativo. O horário, portanto, a partir das... Amanhã, dia 25 de junho, das 14 às 18 horas, no Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Entrada gratuita, portanto, está aqui feito o convite para quem de facto vive ou que tem familiares que possam estar a viver situações semelhantes, possam ir e tirar todas as dúvidas e os esclarecimentos. Uma outra questão só que eu queria dizer é que é muito importante dizer que muitas vezes a quimioterapia vai antecipar a menopausa, isto é, uma mulher que tem um relógio biológico para os 50 anos, para ficar com a menopausa aos 50, acaba por ter aos 42 ou aos 40, portanto, entre 8 a 10 anos antes. E é importante que as mulheres saibam disso para saber das possibilidades que têm de preservar a sua fertilidade e depois serem orientadas para tomar uma decisão depois de ultrapassada a questão do cancro. Estamos a falar de mulheres, estamos também a dizer que os homens também devem ir, obviamente. Sim, os homens é mais fácil. Apesar de ser uma solução, pois, exatamente. Mas pode ser uma decisão de casal. Tem que ser sempre, não é? Mas o que eu queria aqui salientar é que para os homens é mais fácil colher o esperma, porque é um procedimento mais acessível e mais fácil. Mas de qualquer das formas também é muito importante porque isto são decisões em conjunto. Estamos ao nível do que se faz na Europa, nesta matéria, ou no mundo, não sei? Sim, nós em Coimbra, no CHUC, no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, há um serviço que funciona desde 2010 e que já segue mais de 300 mulheres e homens nesta área. No Porto, o Hospital de São João já faz estas técnicas, está a começar, mas tem o know-how e tem vontade, portanto é uma questão de agora termos os doentes sejam informados e os próprios oncologistas, os próprios médicos também os alertem para esta possibilidade. Doutor, ainda bem que é assim, e muito obrigado pela sua vinda aqui. Fica aqui então o convite para que amanhã todos, enfim, aqueles que vivem, nomeadamente no Porto, possam aproveitar dos esclarecimentos concedidos. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada.